Bom dia aos profissionais que acreditam que comunicação é um novo ativo da contabilidade. Sejam todos muito bem-vindos à TV CRC Paraná. Eu sou Ariane Yumi, conselheira do CRC Paraná, e hoje vamos revelar o segredo que leva contadores de especialistas a protagonistas do mercado: dominar a arte de comunicar com impacto. Nos próximos minutos, você descobrirá como transformar sua comunicação numa ferramenta poderosa, capaz de atrair clientes, fechar negócios e construir uma autoridade inquestionável na área contábil. O tema de hoje é comunicação estratégica para contadores. Posicione a sua voz, conquiste seu espaço. Nesta live, você vai descobrir como se comunicar com clareza e segurança dentro e fora das redes sociais. Técnicas para ser mais persuasivo e atrair clientes com autoridade. Os erros mais comuns e como evitá-los na comunicação profissional. Dicas práticas para criar conteúdo atrativo e se tornar uma referência. E hoje vamos aprender com quem já ajudou centenas de contadores a se destacarem, a jornalista e mentora Dani Mendes. Dani é jornalista, mentora de comunicação para negócios, palestrante e escritora. Dani, que honra tê-la aqui. Bom dia, Ariane, bom dia a todos. Eu que agradeço muito também ao CRC Paraná por esse grande convite. Dani, sabemos que a comunicação é a ponte entre o técnico e o estratégico na contabilidade. O que você traz hoje que vai revolucionar a forma com esses profissionais, como esses profissionais se conectam com seus clientes e o mercado? A palavra agora é sua. Obrigada, Dani. Fique à vontade. Eu que agradeço, então, mais uma vez. Eu aí, né? Uma mulher que tenho a vida dedicada à comunicação. Hoje vou falar com você que tem a sua vida dedicada aos números. Que desafio maravilhoso! Até porque eu sempre digo, né? De nada adianta nós termos tanto conhecimento se nós não conseguimos aí expressar esse conhecimento para o outro. E o nosso bate-papo, a nossa palestra aqui será exatamente sobre isso, como você, contador, pode se expressar cada vez mais e melhor nesse mundo aqui, hoje dominado pelos números, mas também pela comunicação. Bom, comunicação estratégica para contadores, posicione sua voz, conquiste o seu espaço, é o tema, então, da palestra. Como a Ariane me apresentou, eu sou Dani Mendes, sou aqui de Maringá, no norte do Paraná, jornalista há mais de 25 anos, palestrante e escritora. E por que eu, né, Dani Mendes, para falar com vocês sobre comunicação. Por quê? Depois de tantos anos aí dedicada à minha vida na Rede Globo, foram 17 anos ensinando repórteres, jornalistas, apresentadores a se comunicarem diante das telas. Hoje eu ajudo profissionais e empresários como vocês a se expressarem melhor. Por quê? Nesse mundo aí, né, da inteligência artificial que nós estamos vivendo, e que bom podermos estar vivendo nessa era, de nada adianta, né? Tanta inteligência artificial se nós não sabemos ali lidar com a comunicação humana, se nós não sabemos colocar a nossa voz no mundo. E vocês, né, contadores, sabem tanto, mas tanto sobre os números e vivem aí, né, uma vida louca, corrida, uma pressão diária para entender e expressar sobre leis, vivem na pressão do tempo, vivem lá, né, nessa pressão entre, Receita Federal, entre clientes, essa
vamos dizer, essa pressão que às vezes nos impedem do que? De nos preocuparmos e nos dedicarmos à nossa comunicação. E aí, eu inicio aqui com vocês com uma pergunta. Dá uma olhada nesse mar imenso de guarda-chuvas. Se você olhasse para algum deles, qual deles, na verdade, te representa? Dá uma olhadinha para essa imagem. Qual desses, né, guarda-chuvas te representa? Quem seria você nessa imensidão aqui? Dá uma olhadinha aí, escolhe um aí, qual que é eu? Todos aqui são pretos, certo? Ali, todos ali são de uma mesma cor. E aí você fala, Dani, eu não sei, é tudo igual, eu não sei qual que seria eu. E se eu colocasse agora esse guarda-chuva diferenciado? Será que esse é você? Ou você tem sido nesse mar de contadores igual a todos os outros? Estamos aqui falando de posicionamento enquanto contador. Nada, de nada adianta você ser visto se você não está sendo lembrado na sua profissão. Você precisa se diferenciar, se destacar, se você não deseja ser apenas mais um. O posicionamento hoje é um termo usado muito, né? Para branding, marketing digital, comunicação estratégica, comunicação profissional. Mas nem todo mundo tem essa clareza de que ser bem posicionado não depende de quantas pessoas você conhece, de quantas pessoas você tem ao seu redor, no seu network, mas sim de quantas pessoas lembram de você como referência. Quantas pessoas tem você marcado, registrado na mente delas? Não dá para ser só mais um contador. Porque antes de você se tornar conhecido, se tornar referência, antes de você ser contratado, você precisa ser lembrado na mente das pessoas. E talvez você me pergunte, Dani, e aí? Mas como eu posso ser cada vez mais lembrado? Como eu posso melhorar, então, o meu posicionamento como contador? Por isso eu estou aqui, para te dizer que é a partir e através da sua comunicação. É a sua comunicação que vai te diferenciar. Hoje nós temos a possibilidade aqui, né? No celular, no nosso notebook, dar um comando, um prompt para o chat GPT e ter um texto maravilhoso, ter uma legenda para um seu post no Instagram, ter um discurso para você que vai falar um dia em público ou que vai participar de uma rodada de negócios ou uma reunião do conselho. Mas do que adianta toda essa informação se você não consegue se expressar de uma forma clara, assertiva e persuasiva? Então, o posicionamento é sim necessário, mas antes de tudo, algo que é construído dia após dia. Não é da noite para o dia que você tem um posicionamento marcante, brilhante. Para isso, você precisa entender que a comunicação é uma atividade diária, igual às outras da rotina no seu escritório, na sua empresa. Você não inicia a semana organizando as atividades dos colaboradores, o contato com os clientes, você organiza as planilhas, você tem toda uma rotina no seu escritório e na sua empresa. Onde é que fica a comunicação nessa rotina? Comunicar-se bem não é mais um luxo, é mais do que uma necessidade. No passado, apenas oradores, professores, mestres, advogados tinham o dom da oratória ou se dedicavam para isso. Parecia que comunicar-se bem era realmente só um dom ou um talento para poucos. E ainda hoje, muitas pessoas pensam assim: ah, mas você nasceu se comunicando bem, você fala bem porque os seus pais falam bem. A comunicação, ela não é apenas um dom. Se você terminar essa palestra e entender, absorver isso, para mim já valeu a pena. Diante de várias pesquisas que trazem o seguinte número: apenas
7% da população mundial nasce com o dom da comunicação. O que isso significa? Como que as outras 93%, as outras pessoas, os outros 93% podem se comunicar bem? Desses 93%, nascem ótimos palestrantes, contadores que se destacam, professores, outros que também vão melhorar a sua comunicação. Como é que eles fazem isso? É o que você vai aprender aqui hoje. Eles treinam, treinam e treinam. Então, se você deseja melhorar o seu posicionamento, colocar a sua voz no mundo como contador de uma forma diferenciada, atrair os melhores clientes, você precisa entender que a comunicação, ela não é um luxo, ela é sobrevivência, ela é uma exigência profissional, mas para isso você precisa estar preparado, você precisa treinar como você treinou. Por exemplo, na hora que você foi aprender a andar de bicicleta ou começar a dirigir, foi do dia para a noite? Não, precisou primeiro, do primeiro passo, precisou de muito treino. Você levou certamente muitos tombos, eu levei muitos tombos antes de aprender a andar de bicicleta. Só que se você se dedicar com treino e preparação, a comunicação, ela vai se tornar um poder na sua vida. A partir da comunicação, você vai você vai interagir melhor com as outras pessoas. Você vai, sim, se destacar mais na imensidão de contadores que nós temos por esse Brasil afora. Comunicar-se bem é evoluir. Evoluir como pessoa, evoluir como ser humano. Comunicar-se bem é, antes de tudo, ter ousadia. Se eu não tivesse ousadia, se eu não estaria aqui hoje. Ousadia é estar em movimento, é dedicar-se à sua comunicação diariamente. Eu te convido, a partir de hoje, a escrever uma nova história a partir da sua comunicação. Talvez você esteja num momento profissional maravilhoso. Talvez você esteja naquele momento profissional mais desafiador. Ou talvez você esteja apenas começando nessa carreira. Independente do seu momento, todos os dias são dias para você se preocupar com a sua comunicação. Como eu disse no início dessa palestra, eu estou há 26 anos aí na área da comunicação. E você acha que eu parei de pensar na comunicação? Pelo contrário, hoje, quando eu levantei a olhar para o espelho, eu me perguntei como a minha palestra hoje para o CRC pode ser a melhor palestra online que eu fiz até esse momento. Eu fui lá, me coloquei, né, uma roupa que representasse, que demonstrasse um respeito com vocês. Isso também é se preocupar com a comunicação. Aqui eu estou, né, trazendo um tom de voz claro, assertivo, trago para você toda a minha energia. Tudo isso é se preocupar com a nossa comunicação, não só com o conhecimento, mas com o verbal, os gestos, a entonação de voz. Nessa palestra, eu estou focando mais com vocês a questão de como transmitir o seu conhecimento, gerar mais valor para a categoria de contadores, para que vocês possam se posicionar melhor e soltar a sua voz. Mas jamais esqueça que a comunicação é esse conjunto como um todo. Então, não basta você ser um excelente contador. É preciso mostrar quem você é. É preciso demonstrar para o outro, através da sua comunicação, o seu conhecimento, o tanto que você tem estudado, o tanto que você tem se dedicado. Mas fala para mim, pode falar a verdade, nessa correria do nosso dia a dia, nessa pressão toda que a gente vive de tempo, de clientes, de leis, como se dedicar à nossa comunicação. E aí eu trago para vocês alguns dados do IBGE e da instituição FGV, são dados aí recentes que mostram como hoje
nós, brasileiros, e também, né, no mundo como um todo, estamos interligados, estamos conectados. Quem aí? Quantas vezes você já olhou nesse celular hoje? Quantas horas você passa aqui por dia? Quanto tempo nós nos dedicamos às mensagens no WhatsApp? Quantos vídeos nós assistimos por dia? Quantas vezes, talvez você esteja ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou no YouTube, o que é verdade, o que é fato, o que é realidade. Muitos de nós temos até mais do que um celular. Hoje, são 480 milhões de dispositivos digitais no Brasil. Isso significa o quê? Que cada habitante chega a ter, né, 2,2 aí, celulares ou notebooks, enfim, todos são em todos os dias, nós estamos conectados por dezenas de redes sociais, seja pelo aparelho de celular, seja pelo notebook, seja numa reunião, pelo Zoom, seja numa palestra como essa online, tá? Para vocês terem uma ideia, para cada TV vendida, são vendidos 3 celulares. No Brasil, 214 milhões, mais ou menos, aí aproximadamente, de brasileiros. 114 milhões fazem compras online. Quer dizer, isso é feito também, quase que 80% através do celular. Então, as pessoas compram produtos, contratam serviços através do celular. Um vídeo do seu escritório, da sua empresa, ele pode, sim, com certeza, despertar um novo cliente. 8 em cada 10 brasileiros utilizam as redes sociais para se conectar, para ali estar todos os dias se informando, interagindo. Nós, dificilmente hoje, vamos pedir, às vezes, de imediato. Ah, você tem o seu cartão de visita? No meu caso, sabe o que eu pergunto? Se eu te encontrar pela frente, eu vou te perguntar: qual é o seu arroba do Instagram? Como que você está no seu LinkedIn? Porque são essas tecnologias, essas redes sociais que nos conectam de uma forma mais rápida. Ali pelo Instagram, você consegue, só pela bio da pessoa, pelos primeiros posts, entender o que a pessoa faz, qual é o valor que ela entrega. Então, hoje aqui eu estou falando para você da comunicação offline e da comunicação online. Tudo o que eu vou trazer aqui para você dá para ser aplicado nos dois tipos de comunicação. Ninguém mais vive, então, pelo que nós vimos pelos números, sem o celular, né? As crianças nascem conectados, nós estamos a todo momento nesse celular. E aí, como anda a sua comunicação no online? Para você que deseja, então, Dani, mas eu quero terminar essa palestra e quero saber como que eu posso melhorar o meu posicionamento. Trouxe aqui 4 questões para que você possa responder e começar a ter a clareza do seu posicionamento. Com quem você deseja se comunicar? Dani, então agora eu vou começar a ter uma presença mais forte nas redes sociais, ou então eu vou ter uma presença maior em rodada de negócios, em associações comerciais, em instituições da minha cidade. A pergunta é: com quem você deseja se comunicar? Quem é o seu cliente ideal? Para quem você quer falar? Você deseja ser referência na mente de qual cliente? Quem são as pessoas que têm que lembrar de você? Sabe por quê? Não adianta, você não vai agradar o mundo inteiro. Não adianta você querer falar com todos os clientes de uma vez. O seu escritório, a sua empresa, pode atender MEI, atender as outras categorias, atender, né? Todo mundo ali de uma vez só. Mas qual é esse cliente que é o ideal para você? Com quem realmente você gostaria de falar? Quem é a pessoa que precisa te indicar para outro?
Por quê? Isso depende da forma como nós nos comunicamos. Você quer ser percebido e lembrado por quem? Qual é o espaço que você ainda deseja conquistar? Voltando àquela imagem do guarda-chuva, aquele guarda-chuva amarelo, para você ser ele, o que ainda você precisa fazer, tanto na sua comunicação offline, quanto na sua comunicação online. Porque você pode ser um excelente contador, você pode dominar todos os números, toda a legislação, mas se a sua voz não traduzir o seu valor, nem sempre o cliente que você deseja vai te enxergar. Então, posicionar-se não é sobre ser o maior, mas é sim sobre ser o mais lembrado, o mais reconhecido, o mais escolhido. Dentro disso, toda comunicação importa. A comunicação que você inicia numa conversa no WhatsApp, a comunicação que você vai ter numa primeira prospecção, numa primeira reunião com um cliente, a comunicação em público, se você tiver essa oportunidade de comunicar, né, falar sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto, sobre a sua empresa em público, a comunicação em grupos, em entidades, a comunicação nas redes sociais, seja então no Instagram, no LinkedIn, a comunicação em vídeos, a sua comunicação em fotos. Toda comunicação importa. Preocupe-se com isso diariamente e entenda que é um conjunto. Tem muitos profissionais que se preocupam muito em estudar, em fazer curso, em ler livros. Isso é maravilhoso, eu super recomendo e indico. Mas do que adianta ter todo o conhecimento do mundo se você não consegue expressar isso para as outras pessoas? E aí eu te pergunto, se te derem 30 minutos para falar do seu serviço, da sua empresa, do seu negócio, o que você falaria? Você tem essa clareza de como, né, se comunicar, como vender os seus produtos e os seus serviços em 30 minutos? Se te derem 1 hora, que aí eu preciso ter ainda mais conteúdo, como você venderia? Como você faria uma palestra como essa aqui no canal, né, na TV do Conselho? Como você colocaria isso? Qual é a ordem que você colocaria? Como você seria assertivo, persuasivo? Mas aí eu te digo, nesse mundo que nós vivemos hoje, o tempo é corrido. Ali nas redes sociais, o que as pessoas querem? Que em 30 segundos, em 1 minuto, você expresse o seu melhor. Essa é a comunicação que eu digo que é mais desafiadora. Porque se me dão aqui 1 hora, eu começo devagar, vou falando um pouquinho, e tenho às vezes o tempo suficiente para falar. O duro é quando a gente começa a enrolar, né? Aí não. Mas e agora? Se derem para você apenas 1 minuto para falar sobre você e a sua empresa, você estaria preparado para isso? Como você, contador, conseguiria expressar sem ser prolixo, sem enrolar e deixar isso de forma clara? Se você tem apenas 5 minutos ou 10 minutos do seu cliente para expressar, para falar sobre o seu serviço, como você tem feito isso? Você tem feito um roteiro? Você tem claro os pontos principais? Esse é o grande desafio. Saber se você tiver só 1 minuto, 5 minutos, 30 ou 1 hora, ter a clareza de como comunicar bem o seu negócio. Para te ajudar também nessa missão, eu trouxe aqui um primeiro auto-feedback, que seria uma autoavaliação da sua comunicação hoje, tá? Os seus clientes estão compreendendo a sua proposta de trabalho, o planejamento tributário que você está
propondo para eles? Tem algo a melhorar na sua proposta? Pensa aí que você vai fazer um planejamento tributário para um cliente. A forma como você está explicando isso para ele está ficando claro? Ou você está sendo muito técnico, muito prolixo? Por quê? Me permitam, né? Contadores sabem demais, têm muito conhecimento e aí acabam pecando na hora de se expressar. Por quê? Utilizam muitos termos técnicos e o público comum acaba, às vezes, não entendendo. Às vezes você vai falar lá, por exemplo, é, você precisa recolher o DAS no regime do Simples Nacional. Meu Deus, se o meu contador fala isso para mim, o que significa? Como que eu posso traduzir isso para o meu cliente? A minha linguagem ela está mais técnica ou eu tenho conseguido trazer acessibilidade? O meu vídeo mais acaba levando as pessoas embora ou eu consigo, numa linguagem acessível, atrair? Nós tivemos agora recém, né, a declaração do imposto de renda. Se você fez um vídeo, se você pôde dar uma entrevista na rádio, como você tem feito para traduzir a linguagem que é mais técnica do contador para uma linguagem simples? Você está sendo repetitivo ou comunicando com precisão a informação necessária? Porque nós muitas vezes acabamos falando só sempre a mesma coisa a mesma coisa de uma forma prolixa e acabamos deixando de lado a comunicação simples, a comunicação necessária. Você transmite confiança ao falar ou insegurança? Às vezes acaba ali até transmitindo, né? Seja na postura, seja no tom de voz, o seu cliente acaba não confiando em você, o seu futuro cliente acaba não confiando em você porque você não transmite através do seu tom de voz, da sua fala, da sua postura, essa confiança. Você tem convencido e conquistado as pessoas através da sua fala? De uma escala de 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua comunicação profissional e para a comunicação como um todo do seu negócio? Porque temos que olhar para nós, enquanto empresários, contadores, e temos que olhar para a comunicação do nosso negócio como um todo. Aproveite depois, volta aqui nesse slide, vocês também têm um material e dá, então, analise essa comunicação no seu dia a dia. Por quê? Se você tá ali, Dani, eu acho que eu tô meia boca, eu acho que eu tô no 4, tô no 5, tô ali no 6, eu digo para você, sempre é tempo de melhorar. Porque como eu trago em todas as minhas palestras, as minhas aulas, a comunicação é treinável. Eu só estou aqui hoje porque eu treinei. Eu tinha tudo para ser uma pessoa para continuar nos bastidores. Fui fazer jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa porque sonhava em ser repórter de TV, em estar sempre com o microfone em mãos. Um professor meu da faculdade me disse, no dia que eu fiz o teste para ver quem seria a âncora do telejornal da faculdade, que eu não levava jeito para ser repórter e que eu deveria ser cinegrafista. Eu fiquei com essa história para mim. Eu transformei isso num monstro. Essa foi a minha crença durante 17 anos. Mesmo trabalhando durante 17 anos na Rede Globo, eu sempre só fiquei nos bastidores, porque eu achava que se comunicar não era para mim, que era para poucos. Então, talvez, assim como eu, você ainda tenha o medo das críticas, o medo do julgamento, e acaba não se expondo, acaba ficando quietinho ali nos bastidores. Às vezes já perdeu muitas oportunidades de falar em público, de falar talvez até numa reunião do CRC, de falar numa entidade onde você foi e tinha a possibilidade de se vender o seu produto e o seu serviço. Por quê? Por medos, ou do julgamento, ou da crítica, ou por achar que não tem tempo para se dedicar à sua comunicação, ou porque está acomodado ali, dentro do seu escritório, da sua empresa. Sempre deu certo assim? Para que agora eu vou precisar
ficar me expondo, eu vou precisar ficar comunicando. O mundo realmente é outro. Não só pela inteligência artificial, mas pelas exigências. Quem não é visto não é lembrado. E quando eu peço para você fazer essa autoavaliação da sua comunicação, são muitos pontos, né? É autoconfiança, são os seus medos, a sua escutativa, o seu controle emocional, persuasão, storytelling, comunicação não verbal, o seu perfil comunicativo, a sua autenticidade. Eu transformei tudo isso que você tem que olhar e observar na roda da comunicação. Não sei se você que está aqui já passou por algum processo de coaching e fez aquela roda da vida. Então, a minha roda da comunicação, ela é inspirada na roda da vida. Por quê? Não dá para melhorar tudo de uma vez. Talvez até esse momento aqui que nós conversamos, você já prestou atenção, falando, não, eu preciso de mais autoconfiança. Eu acho que eu estou com medo de me mostrar e errar. Eu acho que eu estou com medo de ir lá gravar um vídeo, de me expor mais e as pessoas criticarem. Eu acho que eu estou com medo de ali traduzir a linguagem técnica e o meu cliente achar que eu não entendo. Enfim, você pode ter esse medo e achar que é nesse ponto que você vai trabalhar. Outro pode achar, nossa, eu realmente preciso cuidar mais da minha comunicação não verbal. Enfim, dentro dessa roda da comunicação, você pode, então, eleger e começar por alguns primeiros passos. O que eu trouxe para você, contador, hoje, que eu tenho certeza que se você olhar para esses 3 passos, você vai sair daqui com uma comunicação melhor, que é a autoconfiança, a assertividade e a persuasão. Esses são 3 pontos fundamentais para todos que desejam melhorar a sua comunicação e colocar a sua voz no mundo de uma forma, sim, estratégica e intencional. Por quê? Quando eu sempre trago ouse comunicar nas minhas palestras, mentorias, treinamentos, no meu livro, e significa isso. Você precisa estar em movimento, precisa ser ousado, mas você precisa também ser intencional e estratégico. Eu não tenho tempo para perder na vida. Você também, tenho certeza que não. Então, pense nisso. Autoconfiança. A autoconfiança é o quanto você comunica o que há dentro de você. Isso, na verdade, eu coloquei como uma pergunta, mas é uma afirmação. Você comunica o que há dentro de você. O que isso significa? O que está gritando aí no seu interior? Quais são os seus medos, os seus bloqueios? Eu acabei de contar para vocês que eu fiquei 17 anos com um monstro dentro de mim. Será que lá na sua infância você ouviu? Menina, fica quieta! Só fala quando os adultos perguntarem. Ou será que na escola, ou na catequese, ou num grupo? Fica quieto, cala realmente a sua boca. Agora não é a sua hora de falar. Ou algum dia você foi lá e resolveu falar e todo mundo ficou rindo. Ou você errou. E aí você vai carregando isso dentro de você. Tanto fala de professores, pais, irmãos, de amigos, que às vezes ainda moram dentro de você e que te impedem de colocar a sua voz no mundo. Ou então, situações, muitas situações traumáticas, fatos, abusos que nós podemos ter passado e ainda moram dentro de nós, como monstros, como verdades absolutas. Te disseram algo lá no passado, você não podia, você tem que ficar quieto, você tem que ficar aí, né, no seu lugar. E isso tudo te traz insegurança para se comunicar. Então, esse é o ponto que você precisa observar. Talvez você não transmita essa autoconfiança, essa segurança na sua comunicação, porque alguns monstros moram dentro de você. Além disso, o que vai te trazer também segurança é confiar no seu melhor, na sua autenticidade, no seu jeito único de ser.
Nesse mundo de cópias que nós estamos vivendo, nada é mais revolucionário do que ser autêntico. Confie no seu jeito próprio. Confie na sua expressão, no seu tom de voz, na sua forma de colocar o seu melhor para o mundo. Não queira copiar o outro, não queira fazer tudo igual ao outro. Confie em você. A autenticidade você não compra, você escolhe ser quem você é. E quando você consegue transmitir isso na sua comunicação, você vai atrair mais, você vai engajar mais, as pessoas vão se conectar mais com você. Eu trago aqui um slide que vai te ajudar ao quê? A ser mais assertivo. Então, depois de ser mais confiante, de ter essa autoconfiança, nós precisamos ser assertivos. A assertividade não é falar muito, é falar o necessário. Tem gente que acha que se comunicar bem é falar, 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 falar. Mas, na verdade, é falar o necessário, é escolher exatamente o que você vai falar, é fazer uma leitura do seu público, é fazer uma leitura do ambiente, é fazer uma leitura, então, do seu cliente. Tem cliente que gosta que você fala mais por mensagem, tem cliente que gosta que você liga, tem cliente que faz questão de ir pessoalmente no seu escritório. Quem é a pessoa com a qual você vai se comunicar? Você precisa dessa clareza. Esse método eu trago do jornalismo. Então, eu falo que na comunicação jornalística, nós temos que responder essas 6 perguntas antes de fazer uma reportagem. E aí eu trouxe isso para o mundo profissional, para o mundo dos negócios. Então, se você deseja ser mais assertivo, antes de uma conversa com o cliente, de uma mensagem que você vai escrever no WhatsApp, de um vídeo que você vai gravar para as redes sociais, ou de uma palestra, de uma apresentação em público, responda essas 6 perguntas e eu te garanto que a sua comunicação vai ser muito mais assertiva. O porquê? O porquê qual é o objetivo da sua comunicação? O que eu desejo com essa comunicação? É informar, é atrair, é vender, é divulgar o meu produto, o meu serviço. O que exatamente eu vou comunicar? Lembra que eu falei? Vocês, contadores, têm muito, muito conhecimento, mas não adianta querer comunicar tudo de uma vez. Então, seja cirúrgico. Nesse momento, eu vou comunicar isso. Às vezes, o cliente chega, né, uma primeira conversa, e aí você vai querer explicar da abertura de empresa. Vamos dizer que alguém que quer abrir uma empresa. Daí você vai querer explicar da abertura de empresa, do regime tributário, do contrato. Você quer jogar todas as informações de uma vez. Será que é necessário? Será que não dá para começar com um ponto e depois ir outro? O como eu vou fazer isso? Tem alguns clientes, como eu disse para vocês, que eles são mais dominantes, por exemplo. O dominante, você precisa fazer uma apresentação, você precisa se comunicar de uma forma mais rápida com esse cliente, porque ele é mais da solução. Se for um analítico, os próprios contadores são mais analíticos. Eles gostam de planilhas, de dados. Você precisa mostrar ali realmente o que vai acontecer de uma forma visual. Se for uma pessoa influente, você tem que fazer uma conexão, uma comunicação ali, mas você pode primeiro gerar um rapport, você pode perguntar da família, você vai perguntar de onde, como que a pessoa está no negócio dela. Então, você gera uma comunicação que vai mais no humano, aquela pessoa gosta de conversar. E aí nós temos os tipos de comunicadores que são mais ali, o comunicador que eu falo que ele é o estável, né? Ele é o da paz, ele é aquele comunicador que às vezes você tem que falar um pouco mais devagar, você tem que se comunicar de uma forma ali mais passo a passo. Então, esses 4 tipos de comunicadores eu trago, né? Que isso vem da teoria DISC, que é uma teoria onde eu ajudo, não é minha, né? Essa teoria é de William Marston, nasceu lá em 1958 na Universidade de Harvard. E através dessa análise, dessa comunicação, desse perfil comportamental, você consegue entender quem é o outro. E aí você vai definir o como, o quando e o onde você vai se comunicar para ser mais cirúrgico.
tá? Então, aqui estão essas perguntas para você ser mais assertivo. E aí nós entramos no último ponto, então, que é o da persuasão. Por quê? Primeiro, você foi autoconfiante, você começou a treinar a sua assertividade, mas nada disso basta se você não for persuasivo. Muitas pessoas não gostam da palavra convencer, mas o convencimento, ele não é ruim. Eu aprendi isso com Napoleão Hill, li aí todos os livros e ele traz a questão da persuasão e do convencimento como algo positivo. Muitas pessoas têm ainda um preconceito. Eu preciso convencer a outra pessoa. O convencer é durante todo o seu discurso, da hora que você recebe um cliente ou da hora que você chega na empresa de um cliente, na hora que você dá o bom dia no seu WhatsApp, a todo momento você está convencendo. Por quê? Em todo momento você tem que se preocupar com essa forma de atrair, de cativar, de envolver a pessoa. Isso é ser influente. Isso é persuadir, não só com aquela cara, sabe assim, a pessoa está vendendo alguma coisa ou quer que eu contrato. Você não precisa ser chato nesse processo. Você precisa ser assim uma pessoa agradável, segura, atrativa. Então, em todo momento, eu falo que você está convencendo. Da hora que eu dei bom dia aqui para vocês, até esse momento, eu tenho que trazer o quê? Essa forma de convencer, mas é uma forma que vai acontecendo durante todo o processo. E para falar de persuasão, eu trago como base, né, a tríade persuasiva de Aristóteles. Isso você pode aplicar na sua conversa com o seu cliente, no seu vídeo nas redes sociais, numa palestra. Se você trouxer esses 3 passos, que é o ethos, o pathos e o logos, traduzindo, é trazer informações que tragam credibilidade, é trazer emoções através de histórias e é trazer ali, sim, o lógico, o racional. Todo discurso que tem esses 3 pontos, ele é um discurso persuasivo que gera confiança e convence. Traduzindo isso daqui, deixa eu só voltar para essa minha palestra, para que possa ficar bem claro para você. Em que momento dessa palestra eu trouxe credibilidade? E aí pensa em você enquanto contador. Quando eu falei que eu tenho mais de 25 anos na área da comunicação, trabalhei 17 na Rede Globo, sou palestrante, sou autora de 2 livros solos. E aí, em alguns momentos, eu vou trazendo essa credibilidade, mas no meio da conversa. A Ariane me apresentou lá no início também. Então, como que as pessoas podem enxergar a credibilidade em você? Na sua bio no Instagram, o que está dizendo que a pessoa enxerga essa credibilidade? Diria para você, o seu mini currículo, mas apresentado com o seu melhor. Não adianta que a gente querer ficar falando de 1001 especializações, 1001 cursos para o seu cliente naquela frente, que está na sua frente. Eu tenho mais de 30 anos como contadora, fui eu que trouxe isso para a minha cidade. Eu tenho, se você tiver um livro escrito, ou se você for conselheiro do CRC, o que traz a sua credibilidade? Emoção. Emoção são as suas histórias. Quais são as suas melhores histórias? Como que você se conecta com o seu cliente contando, por exemplo, cases de sucesso, resultados que você trouxe para a sua vida ou para os seus clientes? As pessoas adoram se inspirar. É tão gostoso quando a gente ouve uma história e fala assim, nossa, eu também posso seguir esse caminho. Nossa, é esse caminho que eu quero para mim. Qual foi a história que eu trouxe aqui durante essa minha palestra? A minha história de que eu fiquei bloqueada durante 17 anos e só depois eu comecei a me comunicar. Quando eu fiz a minha transição de carreira, né, do jornalismo para o mundo do empreendedorismo, que eu comecei então a soltar a minha voz, porque eu entendi que eu era a melhor pessoa para comunicar o meu negócio.
Quando eu conto para vocês essa história de 17 anos de bloqueio, eu já me conecto emocionalmente com muitos de vocês que ainda tem vergonha, que tem medo de se expor, que ainda precisa entrar nesse caminho da comunicação. E o lógico, o racional, o conhecimento, tudo que eu fui trazendo aqui, o método que eu desenvolvi, os autores que eu trago, as bases. Ainda nessa palestra eu vou trazer para vocês 4 referências de livro que vocês podem utilizar. Então, esse é o seu conhecimento propriamente dito. É aquele vídeo que a pessoa vai ver lá nas redes sociais e vai falar assim: nossa, a Ariane, ela entende do assunto. Então, é quando você transmite o conhecimento que você tem. Quando nós colocamos em prática essa tríade em todo o nosso discurso, em toda a nossa comunicação, nós estamos conseguindo, sim, ser persuasivos. Então, o que não pode faltar na sua comunicação enquanto contador? Você tem que pensar como a pessoa vai gostar de você, como ela vai confiar em você, para daí, na sequência, ela contratar os seus serviços ou ela indicar você como contador. Qual é o seu objetivo como contador daqui para frente? O que, através da sua comunicação, você ainda pode realizar? Você quer melhorar o seu posicionamento na sua cidade? Quer se tornar referência? Quer melhorar o seu posicionamento nas redes sociais? Quer ser convidado para dar uma palestra? Quer ser convidado para dar uma entrevista na TV, na rádio? O que ainda você deseja conquistar através da sua comunicação? Isso só vai acontecer a partir do momento que as pessoas gostarem de você, e isso é pela sua autenticidade, pela sua autoconfiança. Ela vai confiar em você a partir do momento que você demonstra esse interesse pela outra pessoa, que se você se coloca à disposição, que você pensa exatamente no que aquele cliente precisa. E aí, por último, a pessoa vai contratar o seu serviço ou o seu produto a partir do momento que ela fez o quê? Que ela sentiu, que você convenceu, e esse convencimento é bom, tá? E aí, eu vou trazer aqui para vocês, para nós irmos para o encerramento, um plano de comunicação, tá? Um plano de comunicação para contadores, fazendo aí uma revisão de tudo que eu trouxe para vocês. Faça um print aqui, pegue esse material depois e responda todas essas perguntas. Para quem eu desejo ser bom? Quem é o cliente ideal que eu vou me comunicar mais e melhor a partir de hoje? Onde está esse cliente? Quais são as redes sociais? Quais são os lugares? Onde são os lugares que eu devo estar? Como eu vou me posicionar para esse cliente? Qual é a autoridade, o conhecimento que eu devo transmitir? Como eu posso ajudar mais essa pessoa? Como eu posso disseminar todo o conhecimento que eu tenho? Qual é o espaço que eu ainda desejo conquistar como contador? Como eu quero ser reconhecido? Porque isso é posicionamento e isso eu vou soltar a minha voz no mundo. O erro é você ter todo esse conhecimento e ficar calado, ficar no seu canto, na comodidade do seu escritório. Autofeedback diário da sua comunicação. Terminou o seu dia? Faça uma análise lá dos clientes que você atendeu. Como eu me comuniquei? O que deu certo? O que deu errado? O que eu posso replicar? Como que eu posso melhorar a minha comunicação? Olhe para todos os pontos que eu trouxe aqui. Autoconfiança, clareza e assertividade e persuasão. Como está você nesses pontos da sua comunicação? O que dá para melhorar? Gravar vídeos e áudios intencionais. Dentro do meu método, eu ensino que 1 minuto, que seja áudio de 1 minuto ou vídeo de 1 minuto, se você conseguir em 1 minuto aplicar tudo o que eu ensinei aqui, com certeza você vai melhorar a sua comunicação. Dani do céu, você disse lá no início que a comunicação de 1 minuto é a mais desafiadora. Sim, mas os seus resultados, eles vão aparecer a partir do momento que você for o quê? Insistente, treinar, treinar e treinar. Aplique
tudo isso que eu ensinei. E depois eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, é Dani Mendes Mentora. E eu desafio você, faça um vídeo de 1 minuto ou áudio de 1 minuto e me mande. Mas isso vale para você que está aqui e assistiu essa palestra e falar, Dani, eu assisti a sua palestra lá, me mande, que eu vou ajudar você a analisar a sua autoconfiança, assertividade e persuasão. Nós estamos aí no mês, deixa eu ver, hoje aqui, né, no mês de julho, então eu vou dar aí até o dia 10 de julho, tá? Hoje é dia 2 de julho, até o dia 10 de julho. Na verdade, um pouco menos aí, né? Mande esse vídeo ou esse áudio e eu vou analisar para você. Quanto mais rápido você fizer isso, mais eu vou entender que essa palestra valeu a pena para você. E aqui estão as 4 referências que eu disse para vocês. O primeiro livro aí, o Ouse Comunicar, onde eu trago todo esse método aí de como você melhorar a comunicação de uma forma assertiva, persuasiva, clara e interativa. A coragem de ser imperfeito, para quem ainda acha que precisa estar perfeito para se comunicar nas redes sociais, para melhorar a sua comunicação ali, né? E gravar vídeos, ele trabalha aqui. Nas nossas imperfeições está o nosso melhor. Como convencer alguém em 90 segundos? Como você fazer um bom pitch de vendas, como você fazer uma reunião mais assertiva, também mais persuasiva. E para quem deseja falar em público, esse livro, né, que traz aí a metodologia do TEDx, Falar, Convencer e Emocionar, de Carmine Gallo. Eu adoro esse livro, ele é maravilhoso, tá? Não se esqueça, o seu óbvio pode ser o milagre de alguém. Todo esse conhecimento que você tem precisa ser disseminado. Posicione-se melhor, solte, coloque a sua voz no mundo, conquiste o seu espaço como contador, em meio a tantas obrigações que vocês têm hoje, tantas exigências da Receita Federal, você fica tão focado na legislação, prazos curtos, pressão da Receita, pressão do cliente, e às vezes a sua comunicação está ficando de lado. Não esqueça, o seu óbvio pode transformar a vida de alguém. A comunicação realizou os meus sonhos. Se eu estou aqui hoje me comunicando com vocês, palestrando para vocês, é porque eu investi na minha comunicação. Ela me trouxe até aqui e hoje me leva para palcos de todo o Brasil. Hoje eu ajudo pessoas, né, a se comunicarem melhor, a expressarem, a colocarem o seu melhor para fora, a serem mais assertivos, mais persuasivos. E você, através da sua comunicação, pode ajudar os empresários a serem melhor. Aí agora, nesse momento que só se fala de reforma tributária, qual é o vídeo que você já fez ajudando? Quem sabe fica aí aquele vídeo de 1 minuto que você vai poder encaminhar para eu avaliar, seja sobre a reforma tributária, para eu ver se está claro, persuasivo e assertivo. E assim eu finalizo para vocês, tá? E quero agradecer aí. E tem aqui já uma pergunta, Ari. Eu terminei aqui, pode já chamar. Oi, Dani. Na realidade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho várias perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder a todos. Então, uma delas é: quais são os principais erros de comunicação que os contadores cometem ao se posicionarem no mercado e como evitá-los? Usar termos técnicos, termos que o cliente não entende, principalmente nas redes sociais, onde você não tem tempo para explicar. Quando a pessoa está frente a frente, a pessoa pode explicar. Você tem que falar, por exemplo, de um aumento do honorário enquanto contador para o seu cliente. O que você vai falar? Em vez de você colocar, nós precisamos fazer um realinhamento contratual. Como que você poderia falar? Nós vamos atualizar o nosso honorário para manter a qualidade da entrega do serviço. Esse seria um exemplo. Eu lembro muito quando a gente falava, né, na TV. A empresa teve um superávit por causa do EBITDA. Como que eu traduzo isso
para o seu cliente. Então, não usar os termos técnicos que vocês sabem tanto, é traduzir isso de uma linguagem, de uma forma bem acessível e clara. Então, poderia ser: sua empresa lucrou mais porque você vendeu mais e gastou menos, em vez de falar, você teve um superávit no EBITDA. Uhum. Uma outra pergunta que eu achei bem interessante: quais plataformas, redes sociais, blogs, eventos você considera mais eficazes para que os contadores construam autoridade e visibilidade no setor? Dentro da palestra eu disse, com quem você quer falar? Onde o seu público está. Então, se o seu público está mais no LinkedIn, se você quer grandes empresários, grandes empresas, o LinkedIn é uma plataforma. Se você vai falar com empreendedores que são ali, às vezes eu quero falar com MEI, com pequenos e médios empreendedores, eles vão estar onde? No Instagram. Vale a pena eu ter um blog ou um site? Sim, hoje vale muito a pena, porque a pessoa ela vai lá no Google, meu negócio, e ela vai cair no seu site, mas depende do momento que você está enquanto contador. Agora, o que não pode faltar para todos os contadores que estão aqui é atualizar o Google Meu Negócio. É um serviço gratuito. Se você não está no Google Meu Negócio, você deve estar. Ali você pode colocar o seu telefone, fazer a descrição dos seus serviços. Porque se a pessoa vai procurar na sua cidade ou na sua região, você vai aparecer. Então, é um lugar. No caso, né, de eventos, fazer network, participar de associações comerciais, rodadas de negócio, eu falo que isso é um dos melhores, porque a pessoa está te vendo frente a frente, mas você precisa estar com as suas redes sociais preparadas, porque ela te conhece e ela vai falar: qual é o seu arroba? Como que eu posso te encontrar? Então, você deixa a casa preparada. Outra pergunta: a maneira como me visto também importa para transmitir autoridade? O que eu posso fazer para melhorar? Sim, hoje o que acontece, não só, né, na classe dos contadores, como nós fazemos muitos atendimentos online, às vezes a gente vai para o nosso escritório do jeito que a gente mais ou menos acorda. Errado, errado. Talvez você é um ótimo contador, mas você não está gerando valor, você não consegue melhorar o seu honorário porque a sua imagem está pecando. A sua imagem não está transmitindo tudo o que você é. Então, cuide da sua imagem. Eu sempre falo, o menos que é mais, né? Escolhas ali, roupas básicas, mas que ela transmitem uma elegância, seja no tecido, cabelos alinhados, muito bem portados, seja ali frente com o cliente, mas aqui no online ou nos eventos. Então, você quer melhorar o seu honorário, por exemplo, mas você está levado à breca. Não adianta, a pessoa não vai te comprar. Vai para as redes sociais, se cuide. Eu vou lá, ó. Eu escolhi aqui hoje a minha melhor roupa para estar aqui nessa palestra. Por quê? Porque vocês merecem. Então, respeite o seu cliente através do seu visual. Olha, Dani, muito obrigada por compartilhar conosco essas estratégias tão valiosas e práticas. Dani, antes de encerrarmos, que mensagem final você deixa para os nossos colegas da contabilidade? Uhum. Olha, eu quero agradecer mais uma vez e dizer a minha mensagem final que eu uso em todos os lugares e não poderia deixar de dizer aqui. Não deixe que nada e nem ninguém silencie a sua voz. Você já está preparado, contador. Você já tem o seu melhor. Você já se dedicou, você já estudou, você já tem muita experiência, tem muitos cases de sucesso, muitas histórias. Você pode chegar aonde você quiser através da sua comunicação. A comunicação vai realizar os sonhos, os seus sonhos, os sonhos da sua família. É através da sua comunicação que você pode alcançar o próximo nível. Mas para isso, você precisa deixar todo qualquer medo do julgamento e da crítica para trás. Acredite no poder da sua voz. Tudo o que você precisa já está aqui dentro. Coloque a sua voz no mundo, ouse comunicar e brilhe como contador, independente
da cidade onde você esteja, da área que você atua. Você, contador, nasceu para brilhar. Olha, Dani, eu só tenho a agradecer por todas as suas palavras, assim, e tenho certeza que foi muito válido tudo que você transmitiu hoje para todos os nossos profissionais da área contábil. E assim concluímos mais um conteúdo que pode transformar o seu trabalho na contabilidade. Vamos expandir esse conhecimento? Curta se este conteúdo foi valioso para você. Compartilhe com colegas que você deseja que se destaquem cada vez mais neste mercado ou que necessitem deste conhecimento. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos debates. A Dani Mendes, nosso muito obrigado por compartilhar sua expertise de forma tão clara e inspiradora, e a cada um de vocês que estão elevando a profissão contábil a novos patamares. Excelente dia e até a próxima. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.